Bom dia, esse é o Caminhos do Espiritismo. Nós somos os Sejus e no dia de hoje vamos nos ligando a Deus, essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, pedindo pela nossa autotransformação, pela nossa autoeducação, pela nossa melhoria coletiva, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós vamos continuar o nosso estudo com a Suzy Leão, que é ativista ambiental, espírita e feminista. E nós somos todos membros do Sejus. E no dia de hoje nós vamos falar do capítulo 14, que é um capítulo interessantíssimo, porque nós vamos falar dos médiuns. Finalmente chegamos no assunto. Nós viemos estudando aí toda a parte histórica, e agora nós vamos entrar realmente na questão dos médiuns. Então, bom dia, Suzy, já vou passar a bola para você dizer para a gente o que é um médium aí, segundo Kardec. Bom dia, Carla, bom dia a todos e todas. Para estudar o espiritismo, a gente precisa falar de médiums, porque, afinal de contas, eu acho que é uma das coisas mais importantes do espiritismo, né? A comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. O médium é quem vai propiciar que essa comunicação aconteça. E existem muitos tipos de mediunidade, né? Nós tínhamos falado antes do início do estudo do Kardec, e agora, então, a gente vai tentar enumerar os tipos de mediunidade. No início, quando Kardec começou a estudar, ele percebeu que as mesas batiam e giravam, e ele percebeu que ele poderia conseguir escrita através daquilo. Aí, durante o processo todo de estudo, eles montaram 1000 engenhocas, cestinho com lápis enfiado, que o cestinho andava rodopiando e rabiscava, até que o cestinho começou a desenhar letras e começou a criar uma linguagem inteligente. Aí o Kardec pensou, não, aí tem, então não é só uma coisa aleatória. Até que eles chegaram à conclusão que não precisavam do cestinho e do lápis amarrado a algum equipamento. O médium pegou o lápis na mão, que é a tal da escrita direta, da escrita de psicografia. Existe documentários, assim, no livro, existe uma parte muito bonita que Kardec documenta a escrita direta, que também é uma coisa que a gente não tem mais visto, que é aquela coisa de tu bota um médium de efeito físico na sala e um papel dobrado, aí de repente tu abre o papel e tem lá uma palavra escrita, um nome, alguma mensagem. Essa é a escrita direta. Mas também, como da mesma forma como as mesas girantes, hoje não é mais tão empregado. Hoje o médium pega a caneta e escreve páginas e mais páginas. Imagina a demora que era para eles conseguirem formar uma frase com a coisa da mesa batendo o pé, ou da pranchetinha com lápis amarrado, ou com uma cestinha com lápis amarrado. Então, para estudo, para documentar a coisa, aquilo serviu. Mas hoje, nos centros espíritas, não teria como. Não teria como ficar amarrando coisinha. É muito mais simples. O médium pega a caneta na mão e escreve. Tem uma pessoa para ajudar, porque o médium normalmente está em transe. A pessoa vai botando a folha na frente do médium e o médium escreve à vontade. Então, eu vou só enumerar aqui, Carla, os tipos de mediunidade de efeito físico, tá? Que aparecem no livro. Lembrando que o médium de efeito físico é aquele que cede ectoplasma no momento do fenômeno, tá? Então, médium de efeito físico. O que nós temos aqui? Nós temos as pessoas elétricas. Pessoas elétricas. Eu achei bem curioso isso.
eu realmente não entendi muito bem o que ele quis dizer com pessoas elétricas, pessoas que criam fenômenos com eletricidade. Na verdade, isso está muito mais relacionado, eu acho, com o magnetismo, e não com a mediunidade em si. Porque tem pessoas que têm aquele magnetismo, mas não são médiums, né? Aí tem os médiums sensitivos, ou os impressionáveis, que são aqueles que se arrepiam, que entram num ambiente e percebem alguma coisa, que sentem a presença, mas não veem, mas sentem, mas não escutam, né? Acho que aí reside o maior número de pessoas que pertencem a esse tipo de mediunidade. Tem os médiums audientes, que são aqueles que escutam as vozes dos espíritos, né? Ele pode escutar na sua cabeça, como se fosse um pensamento de outro dentro da sua cabeça. Ou ele pode ouvir com o aparelho auditivo, ele pode realmente escutar o som da voz do espírito. Nós temos os médiuns falantes, que são aqueles, então, que a gente diz, né, que muitos estão incorporados e eles falam, o espírito fala através desse médium. Nós temos os médiuns videntes, que são os que enxergam os espíritos. E eles enxergam, muitas vezes, nos ambientes mais estranhos, mais comuns. Por exemplo, tu entra dentro de um ônibus, te senta e ali tu vai ver um espírito desencarnado. Eu sei que um dia eu estava fazendo uma palestra e uma amiga minha me disse assim: olha, Suzy, hoje não tem muito encarnado na palestra, mas tá cheio de desencarnado. Então, quando a gente está num centro espírita, a gente tem que ter esse cuidado de sempre se dirigir aos trabalhadores da casa encarnados e os desencarnados, né? Da mesma forma, quando está fazendo uma palestra, se dirigir a quem está ali assistindo, que é encarnado, e aos desencarnados também. É bem bonito isso. Nós temos... Quer perguntar alguma coisa, Carmen? Não, eu queria fazer uma observação que esse espírito batedor, ele dá esse exemplo nas pessoas elétricas do espírito batedor de Betz Aber, né, que era um jornal que em 1853 na Alemanha, está na Revista Espírita, ele vai relatar isso. E esse espírito batedor, ele era bem doido, porque um pai estava com as filhas em casa e ele jogava, esse aí era diferente, ele jogava cachimbo, jogava almofada. Esse aí, ele jogava umas outras coisas nas pessoas. Mas aí ele dá esse exemplo como de um espírito elétrico. Mas deixa eu voltar para você. Lembrando sempre que os espíritos batedores, os espíritos que fazem pancadas, os espíritos que fazem barulhos de móveis, de portas, normalmente são espíritos atrasadinhos, né? Não são espíritos iluminados, não são espíritos de luz, porque um espírito já desenvolvido, ele não se presta a esse tipo de coisa, né? Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, né? O espírito, ele precisa daí ele ser logo encaminhado, ser atendido, ser socorrido, porque ele é um espírito problemático. Bom, temos também os espíritos sonambúlicos. Normalmente, eu fui sonâmbula na minha adolescência. Tem muitas pessoas que na adolescência, até a adolescência, são sonâmbulos. E é um tipo de mediunidade também, que durante o transe sonambúlico, a pessoa, a médium, se é médium, ele consegue conversar com os espíritos, ele consegue receber mensagens, ele consegue ver espíritos, ver familiares já desencarnados, enfim.
é um tipo de fenômeno que acontece conosco, que durante este fenômeno nós podemos ter reações mediúnicas, né? Fenômenos mediúnicos também. Eu fui na infância, eu andava tudo, foi Eu bem fui até os peculiar. 14 anos, Eu não tenho muitas lembranças, mas porque talvez eu não tenha mesmo essa mediunidade, mas existem pessoas sonâmbulas que têm a mediunidade de efeito físico e durante esse processo, durante esse transe, eles têm verdadeiros encontros espirituais. Tem os médiuns curadores, que é uma mediunidade de efeito físico. O médium curador, ele pode tocar no paciente ou não. Ele pode simplesmente fazer uma imposição de mãos ou ele pode atender à distância. A mediunidade de cura, ela é maravilhosa, porque precisa ter o médium de cura, mas ele tem uma capacidade de atuação muito ampla. Ele pode. Alguns até fazem, né? Aquela de cortar a pessoa para mostrar, e para fazer aquela coisa de desafiar os incrédulos, mas não há necessidade. O médium de cura, ele pode simplesmente fazer uma imposição de mãos, porque não é ele que está curando. Ele é um médium, é o espírito que cura através dele. Então, eu acho importante isso de a gente esclarecer. Eu estive 10 anos à frente dirigindo um trabalho de cura. E é importante a gente esclarecer o seguinte, que às vezes a pessoa vai com um câncer terminal lá e desencarna, né? E fala, mas não passou na cura. A cura não se dá só no aspecto do corpo, muitas vezes ela é uma questão do espírito. Claro que existe, por exemplo, aqui em casa já é senso comum. Quando alguém está com dor, fala, mãe, põe a mão aqui. Você vira o paracetamol da casa, entendeu? Mãe, meu marido também fala, Carla, põe a mão aqui um pouquinho para mim. Então, é meio efeito assim, sabe? Opa, vem cá. Então, a gente tem essa condição, se a espiritualidade permitir também, não é só a gente que tem que querer, se a espiritualidade permitir por os dois lados que a gente aproxime a mão e alivie alguma coisa, mas não substitui nunca, né, os tratamentos da medicina convencional e tudo mais, porque tem muita gente que se perde aí nesse caminho, né, Suzy? Fala assim, não, eu vou ali no centro, tomo um passe e não faço mais nada. Não é isso que a gente fala de jeito nenhum. É auxiliar daquilo que está passando, mas tem uma questão aí de merecimento, de estar trabalhando tudo da espiritualidade, de planejamento reencarnatório, enfim, a gente não intercede em nada que é divino, só somos instrumentos. Exatamente. É que a doença, ela quando ela chega num estágio, digamos assim, que ela iniciou nos corpos mais sutis e ela transbordou para o corpo físico e comprometeu o corpo físico de tal forma, não existe, é uma máquina, o corpo físico é uma máquina. Se a máquina chegou no seu ponto limite, não tem o que fazer, né? Infelizmente, a mediunidade de cura, ela ajuda muito, porque existem doenças que estão num processo ainda no espírito, ainda no perispírito, né? Ainda não transbordaram para o corpo físico, e isso realmente pode ser fundamental, o auxílio do tratamento espiritual junto com o tratamento médico, porque nenhum centro espírita sério fala para os pacientes largarem o seu tratamento. Nenhum, né? Nenhum deles. E, ao contrário, muitos médicos de pacientes de câncer dizem para eles, vocês têm fé? Então procurem. Muitos, porque eles sabem que a medicina tem o seu limite, a medicina física, e que muitas vezes a fé, a oração,
podem fazer um efeito muito importante, né? Tem um monte de pesquisas científicas seríssimas pelo mundo atestando o poder desse tipo de conduta espiritual, não só referente ao espiritismo, mas o quanto isso traz melhora, inclusive em casos de AIDS. Eu tenho alguns estudos, eu preciso levantar eles, mas eu tenho alguns calhamaços aqui, de estudos científicos com análise fatorial e com acompanhamento de grupos de aidéticos ao longo do ano, e dessa questão da religiosidade, da espiritualidade, como melhorando tudo isso. Então, é muito importante a gente ver isso. E tem um caso, Suzy, eu vou te devolver já a palavra, que é muito peculiar. Logo que eu comecei a me relacionar com o meu marido, José, há poucos anos, né, 5 anos, ele é cético, ele é completamente cético, e uma vez ele teve um problema de coluna dentro do elevador, e aí ele estava meio travadão, não conseguia se mexer, eu peguei e falei assim, tá bom, deixa eu pôr a mão. Aí fui lá, pus a mão, fiz uma prece, dali a pouco ele sai andando. O que você fez? Ficou apavorado, porque, para quem não acredita, é de apavorar mesmo. Mas a gente consegue isso em sintonia, não é mágica, tá, gente? Não é mágica. É um conjunto de fatores, né, Carla? É um conjunto de fatores. E eu fiz uma cirurgia, eu fui paciente de uma cirurgia à distância, uma cirurgia incrível, maravilhosa, não vou entrar em detalhes aqui, mas que foi, assim, a diferença entre um problema grave que eu tinha e a cura. Então, existem caminhos que a gente pode usar, lógico, se eu não tivesse conseguido um resultado, eu teria tentado uma cirurgia física, mas eu consegui um resultado. Então, a gente precisa ter essa abertura. Primeiro, entender que nós não somos apenas um corpo físico, né? Nós temos os nossos corpos sutis, nós somos um espírito, estamos num corpo físico e existem espíritos desencarnados ao nosso lado, amigos. Os que não são tão amigos, se a gente não se preocupar muito com isso, não estiver em nenhuma sintonia de raiva, de ódio, eles não entram em contato conosco, né? Porque eles precisam de sintonia. Só voltando para aquela nossa classificação da mediunidade, dos médiums, tem os médiums pneumatógrafos, que são os tais, aqueles da escrita direta, que eu te falei, que não é mais comum. Da mesma forma que as pancadas, mesas girantes, também não é mais comum agora. E tem os psicógrafos, que é o tipo de mediunidade que eu acredito seja a mais comum hoje em dia, com uma abrangência maior, que atinge um número maior de pessoas, que é a da psicografia. O médium pega uma caneta, um lápis e ele escreve, né? Tem que ter um cuidado aí. A gente sempre tem que ter esses cuidados. O médium precisa ter a ciência de não interferir na mensagem. Porque o espírito, ele fala na mente, na consciência do médium, né? E o médium vai usar a sua bagagem de conhecimento para colocar as palavras ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não ter um animismo tão grande que a mensagem seja uma mensagem muito mais do médium do que do espírito. Eu conheço vários assim. Quando a gente psicografa, eu tive essa experiência durante também uns 9 anos, eu psicografava todo sábado. Primeira coisa, né, que você sente aquele impulso por escrever, você sabe que está na hora. Então, na hora que você vai entrar na psicografia, o principal é você ligar o pensamento ao alto, né, a espiritualidade, e pedir que você seja realmente só um instrumento. E às vezes, como você falou, a gente escreve tão rápido, por exemplo, eu escrevia 4, 5 páginas em 1 minuto e meio, que quando você acaba,
Você nem percebeu, enquanto você está escrevendo, você vai... Na hora que você acaba, aí que você vê o esforço que você fez, né? De mecânico, não espiritual, Aí mecânico. Então, tem que ter uma pessoa ali do teu lado para te ajudar, para colocar as folhas para o lado, né? Para o médium ficar o mais relaxado e despreocupado possível. O médium, ele não pode ainda estar preocupado em ficar tirando durante a folha. folha, o Chico era assim, né? Ele tinha uma pessoa lá que ficava trocando o papel para ele, né? Já pensou como o desgaste físico, que ele já era uma pessoa doentinha, já era frágil. Imagina o desgaste físico desse É cansativo. corpo. Que coisa mais querida, né? Ele tinha também eu acho que uma proteção, assim, uma legião de protetores incrível. É muito gratificante, né? Assim, você sai muito feliz de ter passado aquela mensagem, de ter escrito aquilo. Até hoje eu sinto, às vezes, esse ímpeto no computador, eu sei quando mas é uma coisa cansativa em termos físicos, né? Depois você se recupera rápido também, não é nada assim que você fique para sempre com questão. Aí, ô Suzy, tem um caso aqui, eu acho que você vai chegar nele, de vidência, que é um caso da ópera. Aí depois eu queria que você contasse, eu acho muito engraçado Sim, esse caso. sim, foi daí que eu me lembrei da história do centro espírita que eu te contei, que eles entraram na ópera e viu espíritos no palco, junto com. Porque, Carla, nós estamos cercados por eles. Não existe essa coisa de espírito embaixo, em cima é o céu, embaixo. Não existe. Nós estamos cercados. Os espíritos desencarnados estão por aqui, né? O umbral é por aqui. Então, na verdade, quando um vidente ele menos espera, por isso que as pessoas que são médiums precisam procurar um centro espírita para dar aquela regulada, porque senão fica desagradável. Tu tá em tudo que é lugar e tu tá vendo, e tu tá enxergando, e tu tá entrando em contato. Então, quando a gente fala, olha, vocês precisam educar a mediunidade, nada mais é do que isso. Manter a mediunidade um pouco mais focada para os trabalhos do centro espírita. Porque senão tumultua emocionalmente a pessoa, sabe? Daqui a pouco a pessoa está enxergando coisa e não sabe se a pessoa se é uma pessoa encarnada, se é uma pessoa desencarnada, quem não tem a prática, né? Quem ainda não tem esse conhecimento, esse domínio da mediunidade. Não, eu mesma, quando eu me afasto da prática mediúnica por compromissos, como eu tive hoje, vou ter no próximo sábado, aí de vez em quando eu vejo umas aparições assim, aí você já sabe que está na hora de você exercitar de novo. Exatamente. Você acaba tendo essa educação, nessa autoeducação, que você sabe no momento que você está ficando mais dispersa, está começando a ver algumas coisas que você não via normalmente. E aí, esse não é espírito, não, é meu cachorro chorando, viu, gente? É o fiel que está dormindo. Eu Vocês não estou falando disso aí. Vocês ouvem um barulho e falar, nossa, agora a Carla tá na reunião. Isso também, Carla, é importante a gente colocar que muitas pessoas acabam, tipo assim, caiu uma cadeira aqui em casa, caiu, foi um espírito. Não é assim, né? Não é assim. A gente não pode ficar achando que cada coisa que acontece foi obra de espírito, porque aí a gente começa a ficar numa paranoia, né? Não funciona dessa forma. Então primeiro a gente coloca então essa divisória de que existem os espíritos, de que eles se comunicam, mas nem tudo que acontece é obra dos espíritos, né? E quem tem uma mediunidade, quem percebe que está com algum grau de mediunidade, procura uma casa espírita. Existem os passes magnéticos, que são já para dar uma regulada, né, no corpo físico, nos chakras, no corpo espiritual. E regula a mediunidade, né?
A casa espírita sempre vai ser um lugar adequado para exercer mediunidade. Sempre. No fim, eu acabei te trabalhando e a gente não acabou falando lá do espírito da ópera, lá ópera Furon, né? Sim, que o espírito estava no palco, estava fazendo show, e tinham espíritos na plateia também. Então, as coisas são bem. O Kardec estava cercado de médiums maravilhosos que o auxiliaram. Esse médium que ele cita, que era um médium vidente, um médium de efeitos físicos, um médium completo, na verdade, né? De psicografia, de vidência, de fala, de tudo. Ele até trabalhou com médiums de materialização também. E aí diz que chega esse médium vidente, vê o espírito do Weber, né? E o autor da ópera, né? E pergunta, o que você está achando dessa execução da ópera? Ele diz que o Weber fala assim, mas não é de mal. É meio frouxa, né? Ele usa essa palavra, é meio frouxa, assim. Aí ele fala assim, olha, não tem muita inspiração, mas eu vou lá e vou colocar um fogo sagrado, na linguagem da época, né? Claro, vou colocar um fogo sagrado, e vai para lá e acaba envolvendo, né, os atores, e aí a ópera passa a ter uma energia nova. Isso é o que acontece com a gente, né? Muitas vezes. É o que acontece com a gente no dia a dia, porque os mundos são solidários, gente, não tem divisão, né? Vocês lá, eu aqui. Não, a gente está o tempo inteiro interagindo, e por isso que a gente fala tanto em mudar a sintonia, em bons pensamentos, em estudo, né, que é fundamental, na prática mediúnica, porque esse guia aqui também o Kardec fez para que as pessoas possam ter práticas mediúnicas, desde que devidamente treinada, em ambientes que não sejam necessariamente só os ambientes federativos. Mas, para isso, precisa ter um treinamento, precisa ter uma pessoa que já está há muitos anos, precisa ter, porque, por exemplo, vamos supor que a gente mude, sei lá, para a Arábia Saudita. Vai ter para o centro lá, né? Então, para quem tem mediunidade, vai ter que continuar praticando. Então, tem este guia, que para uma pessoa treinada, se reúne com mais 2 ou 3, consegue desenvolver um trabalho nesse Com certeza. sentido. Com certeza. Se as pessoas se sentem seguras, se as pessoas estão seguras de desenvolver esse trabalho em casa, com estudo, com amparo, com apoio, né? Fazendo o seu contato com o seu mentor espiritual, com o seu protetor espiritual, acho válido, né? Mas não são todas as pessoas que se sentem assim. Então, no primeiro momento, procure quem já está na estrada, quem já está trabalhando nisso, e busque orientação, né? Busque conhecer o que está acontecendo, porque eu acho que isso alivia até a vida da pessoa, né? Isso torna as coisas mais leves. Não, eu posso dar esse depoimento. Eu, como médium sensível, posso dar que é necessária a prática mediúnica. Eu sou uma pessoa que vou precisar ter essa prática, independente do local que eu estiver, né? É necessária porque é fundamental que você se reequilibre através dela. Ponto. Você precisa dessa sintonia. Um médium uma vez me disse uma coisa que eu achei muito interessante, que foi, nós somos como baterias recarregáveis, e chega um ponto que não tem mais como colocar a carga, né? Tu carrega a bateria, é aquilo, daí tu tem que usar aquela carga para recarregar de novo, e assim é. E a mediunidade, ela é um pouco assim. Tu precisa descarregar essa energia mediúnica, digamos assim, para te dar um certo prazer, um certo alívio, bem-estar físico até, e psicológico, e espiritual, e aí tu te sente relaxada e tal, até que recarrega novamente, e aí chega um outro momento, e tu vai lá e descarrega a mediunidade na prática mediúnica, né? Cada um no seu ritmo, e cada um no seu ritmo. Essa analogia é bem boa. Bom, acho que a gente cobriu todos os tópicos, vou te dar a palavra se você quiser
fazer algum encerramento para a gente ir fechando o programa de hoje, Suzy. Sim, eu me lembrei de uma coisa que está no Livro dos Espíritos agora, e eu vou só colocar para tirar qualquer tipo de mito que existe. Existem muitos mitos, né? E um deles é o tal do zumbido no ouvido. Muita gente fala sobre isso. Ah, tive um zumbido no ouvido, então é porque eu tô com alguma mediunidade, ou tô ouvindo alguma coisa, ou tem algum espírito aqui. Kardec foi categórico. Zumbido no ouvido é coisa do ouvido. Procure um Otorrino. oftalmo. Vai no otorrino, né? Vai no otorrino que te indica um bom fono. Se precisar, te indica aparelho auditivo e tá tudo certo, gente. É isso aí. Tá bom? Então, é isso aí. Procure um especialista, procure um médico, porque, né? E da mesma forma, tu tá tendo outro mito. Tu tá tendo pontinhos brilhantes, assim, tal. As pessoas estão falando muito disso. Procura o teu oftalmo e vê se não é falta de óculos. Ou Pode lava ser. o óculos antes, né? Ou lava o óculos, ou bota um colírio. Você tá com Sabe? glitter no olho, passou glitter, gente. Não é ecologicamente correto, mas passou glitter. Lava a maquiagem também, que ajuda. Isso aí. Então, a gente não pode misturar as coisas. Tá precisando de óculos, é uma coisa, não é mediunidade, tá? Tá precisando achar um problema, está com algum problema no ouvido, no labirinto, procura especialista, otorrino, porque não é mediunidade, tá? Então, a gente tendo isso claro, sabe, a coisa vai, a coisa anda, né? Daí a gente consegue ser um pouco mais leve encarar essa realidade espiritual que nos cerca. Então, tá bom, gente. Então, obrigada, Suzy. Eu queria dizer para você o seguinte, que o exercício da mediunidade é uma coisa maravilhosa, se ele for bem treinado, assim, é uma oportunidade linda que você consegue se comunicar com o mundo invisível e consegue ser o instrumento dessa comunicação. Então, ninguém precisa ter medo de médium, né? A gente é uma forma de comunicação, como tantas outras que existem no mundo. E quando a gente tem essa oportunidade, é muito, muito legal, mas precisa estudar, por isso que a gente está estudando o livro dos médiuns, para não cair aí nas armadilhas que a gente tem. Então, vocês que gostaram, clique aí no gostei, se você não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho, se tiver oportunidade e condições, faça uma doação solidária, nós somos o Sejus, um beijo grande e até a próxima, beijo, Suzy. Um abraço, tchau.